Boa noite, começa agora o Consultor Terra Viva, um programa que traz o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. O programa de hoje é especial, nós continuamos com o segundo capítulo da nossa série que discute o setor da cana-de-açúcar, açúcar e etanol. Vamos falar também sobre dois relatórios importantes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e também o relatório da Conab, estimativa da Conab. O Silmar vai refletir com a gente, analisar com a gente esses dois relatórios, os impactos dele. E a gente tem também, além de uma reportagem especial para falar sobre a produção de cana, a equipe do Terra Viva foi até Piracicaba conversar com os produtores de lá para saber qual é a realidade no campo, a realidade na roça. E temos também aqui o mestre em economia agrícola, Plínio Nastari, que participa com seus comentários no programa de hoje. Silmar, boa noite. Hoje, etanol, segunda parte, a problema no campo, a questão da roça. Silmar, boa noite. Boa noite, Tobias. Boa noite, amigos do Terra Viva. É realmente um programa especial hoje, tanto que a gente vai deixar comentário de mercado mais para o fim, né, Tobias? Isso aí. Vamos começar já diretamente no nosso especial aqui, hoje com a presença ilustre do nosso convidado, o Plínio Nastari, que vai comentar aí o nosso material aqui sobre o etanol, particularmente, e também a produção de cana-de-açúcar e tudo que precisa ser feito no sentido de revigorar esse setor, estimulá-lo e fazer com que o setor volte a crescer em benefício do Brasil e de benefício de todos nós, né, Tobias? É isso aí. Mestre Plínio, boa noite. Essa crise do etanol é a mais grave de todas ou todas foram graves até hoje e essa também? Boa noite, Tobias. Boa noite, Silmar. De todas as crises que nós assistimos desde o início do programa do álcool em 1975, eu diria que esta não é a pior. A pior foi a crise de 1999. Foi a que mais impactou o setor, a que trouxe mais consequências para a indústria. No entanto, a crise atual, ela advém principalmente de 4 anos sucessivos de problemas climáticos. 2009 com um excesso de chuvas e seguidos de 3 anos de secas. 2010, 2011 e agora 2012 novamente. A situação atual, ela está impactada pelos acontecimentos do ano passado e pela baixa precipitação pluviométrica que está sendo observada agora nos primeiros 3 meses de 2012. Nós observamos 31,4% menos precipitação no acumulado desses 3 meses em relação à média histórica dos últimos 30 anos. E este é o período mais importante de desenvolvimento da cana. É o período em que há mais calor, há mais umidade, há mais insolação. E esta falta de chuvas nesse período certamente vai impactar a disponibilidade de cana em 2012, na safra 12/13. Perfeito. Agora, mestre Plínio, a gente fez uma reportagem, né? A equipe do Terra Viva foi até Piracicaba. O senhor acompanhe com a gente, por favor, que a gente quer comentar com o senhor presente aqui essa reportagem. Vamos assistir como é que está a realidade no campo, na região de Piracicaba, um dos principais polos produtores de cana e de tecnologia canavieira do nosso país. Acompanhe. Para saber das dificuldades vividas pela base do processo produtivo da cana-de-açúcar, fomos até Piracicaba, tradicional polo canavieiro do estado de São Paulo. No campo, a necessidade de reforma dos canaviais é evidente. Essa cana aqui já foi colhida 8 vezes. Essa área vai entrar no 9º corte nesta próxima safra. O proprietário, o seu Gilmar, ele é bastante caprichoso. A gente pode ver aqui, ó, nas entrelinhas, né, que não tem mato, ele passou herbicida, que é para o mato não concorrer com o desenvolvimento dessas plantas, mesmo velhas. Mas a gente já pode observar falhas, as raízes já estão comprometidas, a produtividade já não é a mesma. Isso em contraste com esse outro lote aqui, de cana de primeiro corte. Olha a diferença de massa e de vigor das plantas. Ô, seu Gilmar, aquele canavial de 9º corte já está comprometido, né? Ele não tem mais o que tirar lucro dele, não. Já deu o que tinha que dar. Já passou, já 3 anos atrás já era para ter reformado. E quanto deve produzir por hectare aquela cana de 9º corte? Em torno de 40 toneladas por hectare, muito fraco.
A produtividade já caiu de 86 para 79 toneladas por hectare. As estimativas da Coplacana apontam para a necessidade de reforma em aproximadamente 40% dos canaviais do Centro-Sul. O custo do preparo do solo e plantio não sai por menos de R$ 4.500 e boa parte dos produtores está sem dinheiro. Eu nasci no meio da cana. Meus avós começaram com cana, depois a geração foi para o meu pai e eu dei continuidade. Quem que ganhou mais dinheiro com cana, o senhor ou o seu avô? Nossa, meus avós ganham muito mais. Por quê? Na época dele eu tinha preço. Hoje tem que trabalhar muito para ter uma margem bem pequenininha de lucro, talvez quando tem lucro. Esta é a sede da Coplacana, Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo. Entidade que reúne 9.000 cooperados. 8.000 são fornecedores de cana. O presidente da cooperativa já sobreviveu a várias crises do setor e fala com conhecimento de causa sobre o atual momento e os reflexos da falta de política para o etanol na produção de cana. Olha, nós estamos de novo com perspectiva de quebra de produção. E produtividade, não só produção, mas produtividade. Por quê? Como nós estamos com esses canaviais com uma longevidade maior, quer dizer, mais envelhecidos, vamos falar, para ficar mais claro, a produção, nós tivemos aí, como eu falo, intempéries no fatores climáticos no passado, falta de chuva principalmente. Faltou chuva, não adianta, a cana precisa de insolação e a umidade. E faltou. Nós tivemos setembro, onde já estávamos aí com 80% da safra já colhida, precisava de chuva para essa brotação vir. Não veio chuva, pragas de solo atacou, canavial mais velho, então você sabe que ficou muito mais suscetível a isso. E aí vem o governo e nos oferece dinheiro. Vai lá, bonito o ano passado, que ia ter tantos bilhões para renovação com 5 anos de prazo. Aí vem outro problema sério, e o acesso a esse dinheiro. Falar lá fora é muito fácil, mas tem que chegar na nossa mão. Nem para nós, como cooperativa, chegou esse dinheiro, muito menos para nosso cooperado. Praticamente o governo não faz nada para nós. Não tem um incentivo, não tem nada. Porque está difícil tem que sair, trabalhar um pouco fora, além da cana, não ficar só dependendo dela. Senão, se depender hoje, um produtor pequeno hoje não consegue sobreviver com a cana só. É tão fácil, se nós já tivemos viável há alguns anos atrás, por que agora não? Eu acho que é aquilo lá que nós estávamos falando muito forte. Uma das saídas, ele não pode ficar subsidiando a gasolina. Onde já se viu o etanol nobre subsidiar um combustível fóssil, gente? Tá, eu acho que é só um pouco mais de inteligência governamental de ver isso e assumir. Essa ordem está subvertida, onde gasolina é o grande produto, que nós vamos ser felizes, vamos produzir todo o petróleo e gasolina do mundo. Esse é um produto que tem que ter muita cautela. Ele traz consigo uma maldição mesmo, que nós não temos no campo, nós sabemos produzir. Temos gente competente, podemos ser líder nisso aqui. Então, continue. Por mais difícil que esteja, a minha mensagem é essa. Tá aí. Silmar, a Conab divulgou hoje também uma estimativa da produção de cana. Parece que o setor não está concordando, né? Você tem um número aí, Silmar? E eu acho que até ajudou a derrubar o mercado hoje. O mercado hoje caiu abaixo dos 24 centavos de dólar para peso em Nova York, em parte em função também desse número da Conab, que foi divulgado antes da abertura das bolsas hoje, com um número de 602 milhões de toneladas para a safra nacional, dos quais 532 milhões de toneladas para o Centro-Sul. Isso não está bem acima do que o mercado vem estimando, está em torno de 500 aí, ou até um pouco menos, ou um pouco mais, mas não 532 milhões de toneladas, foi o número divulgado pela Conab. Portanto, o número possivelmente está defasado, possivelmente por levantamento feito há mais tempo, talvez lá em janeiro, não reflete a realidade do momento. Eu gostaria que o Dr. Plínio aí comentasse isso para ver se eu estou dizendo alguma coisa que faça sentido ou não. É isso aí, mestre Plínio, por favor. Na nossa visão, em função desses problemas de clima e em função da falta de estímulo e falta de recursos para o adequado trato da cana, soca e renovação de cana em percentagem adequada para que se reverta essa idade elevada do canavial, como foi mencionada pelo presidente da Coplacana,
nós estamos vendo uma realidade para a safra 12/13 não muito diferente da que foi observada no ano anterior. Então, na safra passada, o Centro-Sul processou 494 milhões de toneladas. Nós estamos vendo para esse ano algo perto de 500 milhões de toneladas. Eu acredito que parte desta diferença se deve ao fato de que, em muitas ocasiões, se avalia não só a cana utilizada para uso industrial, que é a que vira açúcar e álcool, mas também cana para aguardente e cana forrageira. Então, provavelmente é esta diferença que justifica esses números díspares nesse momento. Perfeito. Doutor Plínio, sobre a matéria aqui, o grande foco da nossa discussão aqui, é realmente como é que se viabiliza novamente essa competitividade do etanol. A situação está difícil mesmo. Qual é a saída? Olha, foi mencionado aí na reportagem, de forma correta, que a política de preços de combustíveis, ela está caminhando numa direção ao contrário do que seria desejado e contrária ao que está sendo feito em todo o mundo, onde está se privilegiando e se estimulando a produção de combustíveis renováveis através de políticas fiscais que procuram internalizar no preço do combustível as vantagens ambientais e sociais, tributando menos o renovável e mais o fóssil. O que o Brasil tem feito nesses últimos anos, desde 2005? Ele está gradualmente reduzindo a tributação sobre a gasolina, ao ponto em que ela hoje está praticamente equivalente ao etanol, a do etanol, e, além disto, está mantendo preços de gasolina na base de refinaria com uma defasagem de aproximadamente 28% em relação ao preço mundial de gasolina. Isto está criando um teto para o preço do etanol que não permite que haja uma remuneração adequada da produção. De outro lado, os custos de produção subiram bastante em função das alterações do modo de produção, que mudou bastante em função de mecanização de colheita, mecanização de plantio, aumento dos custos de mão de obra e também o aumento de custo advindo da quebra de rendimento agrícola que fez com que a base de produção caísse por conta de clima. Então, o setor está emparedado. Aumentou o custo e ficou definido um teto de preço que é definido pelo preço de gasolina defasado. É isto que precisa mudar. O principal penalizado desse processo é o setor petróleo. O setor penalizado de forma secundária, mas que afeta em grande parte a agroindústria, em termos gerais, é o setor canavieiro. Agora, mas filho, o senhor vem falando isso para a gente, não foi assim, desde o ano passado o senhor vem falando, colocando esses argumentos aí para a gente. Será que as autoridades não ouviram ainda, não querem ouvir? O que está acontecendo? Porque isso que a gente está mostrando hoje aqui não é novidade, né? Olha, nós acreditamos que uma pequena correção de preços, da ordem de 10% no preço da gasolina, ela teria um impacto razoavelmente limitado na inflação, mas ela certamente corrigiria parcialmente essa distorção que hoje ocorre na área de combustíveis. Existe um potencial enorme a ser desenvolvido na área de cana-de-açúcar no Brasil. Existe um potencial de incorporação de tecnologias disponíveis e de aproveitamento integral da energia da cana muito importante para a cogeração. E esses potenciais, eles estão à disposição de serem implementados se houver um mínimo incentivo, se houver um mínimo de direcionamento de política que faça com que haja uma reversão da situação atual. A atual política está onerando extremamente o país, que passou a importar gasolina
a preços mais elevados do que ela é vendida para o consumidor e, ao mesmo tempo, o Brasil deixa de produzir energia renovável, aproveitando os recursos naturais que ele dispõe para produzir combustível a nível local, gerando renda, gerando emprego. Então, falta um pouquinho só de compreensão, mas a oportunidade é muito grande e nós continuamos confiantes, sem dúvida, nesse potencial. E existe uma oportunidade de haver um salto de produtividade muito grande nos próximos anos, fazendo com que haja novamente um círculo virtuoso de redução de custos e de repasse desse benefício para a sociedade através de preços menores de combustíveis e de açúcar. Agora, Plínio, se nota aí, estou vendo aqui pelo esse levantamento divulgado pela Conab hoje, que é a primeira previsão para a safra nova 2013, em termos de área, o que tem se notado ultimamente, está se confirmando aqui mais uma vez, é uma tendência de expansão fora do estado de São Paulo. Parece que o Centro-Oeste realmente está assumindo a dianteira em termos de, pelo menos, de percentual de aumento a cada ano. Estou vendo aqui alguns percentuais expressivos aqui em Mato Grosso do Sul, mais de 12% de aumento de área, Mato Grosso quase 6%, Goiás 8%. O que explica essa expansão? Isso já era esperado e isto reflete o fato de que foram instaladas novas unidades, novas usinas nesses estados de fronteira e, nesse momento, estas usinas e o entorno dessas usinas continua crescendo a área cultivada com cana para que esses projetos atinjam a sua capacidade instalada. Então, isso já era esperado. O estado de São Paulo já é um estado consolidado em termos de produção. Na safra 2010-2011, chegou a produzir praticamente 330 milhões de toneladas de cana. Houve uma redução nesta última safra, 2011, e gradualmente vai se recuperar essa produção e com os aumentos de produtividade sobre a mesma área será possível continuar crescendo em São Paulo também. Mas nesses estados do Centro-Sul, exceto São Paulo, a expansão hoje se dá pelo cumprimento e pela ocupação da capacidade instalada desses greenfields que foram criados no período de 2004 a 2009. Então, só para finalizar aqui, nós estamos aqui bastante esgotados aqui no tempo aqui do nosso primeiro bloco, a sua opinião sobre a tendência de mercado para o açúcar aí no curto prazo. A gente está vendo os preços despencarem ultimamente, já abaixo de 24 centavos de dólar. Pode cair mais? O mercado é muito volátil, sem dúvida, mas nós acreditamos que as condições, os fundamentos do mercado continuam sendo fundamentos que darão sustentação a preços. O principal fundamento que vai dar sustentação, inclusive, é o Brasil. Agora, Plínio, chegou uma pergunta aqui do engenheiro agrônomo Fernando Megiani, engenheiro agrônomo em Votuporanga, no Oeste Paulista. Diz que tem visto em toda a região uma distorção dos princípios agronômicos. O pessoal compra a terra para plantar e não espera os 30 dias necessários. Já joga o calcário, tal. E depois os implementos, que é básico. Isso desgasta o solo. Eu queria saber do Plínio se ele acha que essa prática afeta a produtividade no Brasil. Sem dúvida. Inclusive, o rendimento agrícola de cana-de-açúcar está sendo impactado não só por este fator, mas por uma série de outras situações. Está se plantando cana em reforma de canavial e nas poucas áreas de expansão com mudas de qualidade inferior ao normal, com um plantio mecanizado que inclusive danifica parte das gemas, o que gera falhas de brotação que comprometem o desenvolvimento normal das canas. A colheita mecanizada está trazendo compactação, o que se entendia como um ciclo de 5 a 5 anos e meio, hoje começa a ser reduzido para 4, e esse é um dos fatores de aumento de custo. Doutor Plínio, para a gente encerrar mesmo sua participação, quem sabe que o senhor precisa, o senhor tem compromisso, qual a sua mensagem para o produtor de cana nesse momento? A demanda continua em expansão, tanto para açúcar quanto para álcool. Os preços vão continuar sustentados.
É muito importante que se continue investindo em tecnologia, que se faça um esforço grande para controle de custos, e esta deverá continuar sendo uma atividade agrícola que vai estar remunerando mais na média do que as demais. Então, Perfeito. confiança e perseverança no setor canavieiro, porque nós acreditamos que retorno sobre o investimento continuará garantido para os próximos anos, dentro dos níveis esperados pelos agricultores e pelas usinas. Silmar, relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, estimativa da Conab, o mercado deu uma mexida hoje geral. O que aconteceu, Silmar? O dia não foi muito bom hoje, talvez. Embora houvessem alguns números positivos que poderiam ter influenciado para o terreno positivo também os preços, particularmente da soja na Bolsa de Chicago. A Bolsa acabou fechando, aliás, quase tudo fechou em baixa hoje, não, Tobias? Uhum. Só o café, aí, né, que se salvou? Só o café que ficou praticamente estável, 0,1% praticamente a estabilidade, o resto tudo em baixa. Agora, começando pelos grãos, Tobias, hoje saiu dois relatórios importantes. Um foi o do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que antecipou, o mercado praticamente havia antecipado que ele ia baixar as estimativas da produção mundial e também dos estoques mundiais de soja. Isso efetivamente aconteceu, os preços reagiram positivamente no início do pregão do dia na Bolsa de Chicago, mas acabaram no final no mesmo caminho dos demais mercados, que fecharam todos em baixo hoje, com os fundos de investimento muito agressivos, vendendo e liquidando posições. Foi uma tônica praticamente em todas as commodities. Petróleo também caiu hoje. Por quê? Por notícias ruins vindas do lado da economia. Quer dizer, isso aí parecia que estava calmo, hoje voltaram a surgir indicadores novos de ontem para hoje, sobre a economia chinesa não muito bom, sobre a economia japonesa, sobre a economia americana. As bolsas europeias, por exemplo, que ontem não funcionaram, porque existe aquele feriado tradicional pós-Páscoa na Europa, na segunda-feira depois da Páscoa, é feriado na Europa, as bolsas não funcionaram, então reagiram tardiamente hoje, terça-feira, em relação a números dos Estados Unidos da economia americana, que saíram na quinta-feira da semana passada. Efeito retardado, mas negativo. O fato é que isso contribuiu para derrubar praticamente todos os mercados. Mas voltando à soja na Bolsa de Chicago, mesmo com números mais baixos para a produção da Argentina, do Brasil e também dos estoques americanos e mundiais, todos foram reduzidos, os preços subiram no início, acabaram caindo no final em função desses fatores. No Brasil, aqui a Conab divulgou um número bastante baixo para a safra brasileira, reduziu bastante, bem menos, para níveis bem abaixo do previsto pelo mercado, para 65,6 milhões de toneladas. O mercado trabalha com 66 como limite mais baixo aqui, mas o fato é que no Rio Grande do Sul, particularmente, as perdas não pararam. Existem zonas onde persiste ainda a seca, especialmente no noroeste do estado, e isso continua prejudicando as lavouras e por isso que vão aparecendo números cada vez mais negativos. Mesmo assim, a novidade do dia não foi na Bolsa de Chicago, que fechou em baixa hoje, mas foi no mercado interno, Tobias. Como o câmbio ajudou e a Bolsa deu uma subidinha lá fora, pelo menos no início do pregão, nós tivemos aí pela primeira vez os preços da soja no mercado interno do Brasil batendo em R$60 o saco de 60 quilos. Isso, claro, só no Porto de Rio Grande. De qualquer forma, uma novidade aqui, nunca havia sido atingido esse número de R$60 o saco, foi o preço atingido hoje no mercado interno brasileiro para a nossa soja. Tobias, é isso aí. Agora, Silmar, com esse novo fato aí da soja, como que deve pensar o nosso amigo produtor? Pois nós temos aí um período de bastante volatilidade. Vai começar agora nas próximas semanas o plantio da nova safra dos Estados Unidos. O fato é o seguinte, mesmo com a queda de hoje, caiu ontem, caiu hoje, isso não deve assustar ninguém, porque a tendência é o mercado permanecer ainda bastante volátil até que se consolide efetivamente a próxima safra dos Estados Unidos, que é a única novidade que nós vamos ter pela frente em termos de oferta, é o ponto de interrogação com relação à safra dos Estados Unidos. Os estoques estão apertados, a situação é de preços sustentados, é claro que tem esses solavancos que podem acontecer, isso é normal, caiu ontem, caiu hoje, pode cair amanhã de novo, mas não significa uma mudança radical de tendência. Eu diria que os preços têm condições de se manter sustentados porque a situação é de aperto, principalmente em função da quebra da safra sul-americana. Já deu seu boa noite para o amigo Terra Viva? Boa noite, Tobias. Boa noite, amigos do Terra Viva. Amanhã estamos de volta aqui, amanhã é quarta-feira, com mais novidades aqui sobre o mercado de ponta a ponta no seu consultor Terra Viva. Até lá. É isso aí. A gente encerra o programa de hoje homenageando todo mundo que trabalha nessa cadeia produtiva da cana, do etanol e do açúcar. Um abraço para todo mundo e até amanhã.